Aliás, o que é surpresa, e surpresa ótima, é que hoje, segundona, temos aqui Dr. Roberto Navarro. Bem-vindo! Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos em casa. Nosso nutrólogo e clínico geral, que a partir de hoje... Vamos fazer uma série bacana, Carol. Uma série muito legal. Muito Como legal. Ficou, então, o nome dessa série, Dr. Roberto? Dicas para emagrecer. Tá. Né? E nós vamos falar de carboidratos, proteínas e gorduras, que é o que a gente come, né? Cada uma no seu episódio. Cada pauta dizendo como me proceder com o carboidrato, com as proteínas e com as gorduras. Somadas as 3 pautas, Carol, eu acho muito difícil alguém não atingir o peso que deseja. Não conseguir emagrecer. Então você já está fazendo um desafio para o público. Sim, vamos sem colocar sombra de aqui na dúvida. tela, então, a nossa dica de hoje. Dicas de emagrecimento versus carboidratos. Por isso que a receita da Malu foi low carb e hoje tem tanta gente com dúvida. Nós vamos fazer várias dinâmicas, mas para começar essa pauta, esse assunto, e para a gente mostrar aqui os alimentos e o que você pode colocar ou não, e no dia que você tem muita vontade de comer, como que você vai gastar, que exercício, qual a quantidade que você tem que queimar, a gente começa com o VT. Será que alguém vai se identificar com isso? Olha lá. Oi pessoal do Você Bonita, hoje eu venho aqui pra contar a minha história. Vamos lá? Minha história começou no começo do ano, quando eu sofri um acidente de carro e por causa disso eu engordei mais de 10 quilos. Eu não consigo largar o carboidrato, é um vício pra mim. E eu gosto principalmente de comer à noite, mais pra madrugada. Eu gosto muito de pizza, de pão, macarrão, lasanha, adoro tudo isso. E eu realmente não sei o que fazer, porque viver sem carboidrato é muito difícil pra mim. Eu acordo de manhã e geralmente eu fico no jejum durante muito tempo. Às vezes eu vou pra faculdade às 7 da noite e ainda não comi nada. E aí é a partir de lá que eu começo a comer mesmo. Então lá eu começo a comer... Geralmente eu como um lanche ou alguma coisa assim nos intervalos das aulas, volto pra minha casa, janto e aí mais à noite eu como de novo. Então eu não tenho o hábito de comer assim, nem almoçar, nem tomar café da manhã. Eu já começo comendo muito tarde, por isso eu janto muito tarde e como de madrugada. Eu já fiz a dieta do Can, mas pra mim foi a pior dieta, porque corta todos os carboidratos. E eu fiquei 5 dias, emagreci 5 quilos e voltei com tudo, engordei tudo de novo. Foi muito difícil. Pra mim, eu não consigo fazer dieta se cortar todos os carboidratos ou se cortar boa parte. Eu até consigo comer mais coisas integrais, mas cortar por completo é muito difícil pra mim. Eu consigo até trocar as coisas por alimentos integrais, assim, pão integral, arroz integral. Mas assim, não é sempre. Existem casos... Pizza eu como muito e não tem como trocar. Eu acho que eu aguento no máximo 2 semanas fazendo dieta, mas o meu pior problema é o final de semana. Final de semana eu sempre furo, não dá. Eu preciso comer alguma coisa ou comer um hambúrguer com bastante pão, assim. Eu nunca consigo ficar fiel na dieta no final de semana. Pra mim é a parte mais difícil. Eu gosto bastante de correr, mas desde o meu acidente eu não tenho feito tanto. Às vezes eu saio pra pedalar, pra correr, mas assim, não é uma coisa rotineira na minha vida. E eu pretendo que seja, mas por enquanto não dá. E aí, Dr. Roberto, eu preciso muito emagrecer e eu quero muito fazer uma reeducação alimentar, mas eu não consigo cortar o carboidrato de jeito nenhum. Você me ajuda? Lídia, linda, um beijo pra você. Ficou demais esse VT. Nossa, foi super honesta, se abriu. E por que a gente quis colocar uma pessoa dando aí um depoimento? Quantas Lídias devem ter por aí, né? Quantas Lídias devem ter por aí? E Pode se você deixar. se identificou... Vou ajudar muito todas as Lídias que querem entender como diminuir o carboidrato. Não vamos falar em cortar, vamos falar em diminuir. Preparado para nossa aula de hoje? Bora Eu não lá. vou te interromper um só segundo. Bora lá. É contigo. Começamos a nossa aula Vamos agora. lá. Hoje, fase 1, carboidratos. Vamos lá. Bom,
O nosso corpo precisa de energia, Carol, fato. Sem ela a gente não sobrevive, né? Duas energias fundamentais para as nossas células, oxigênio e glicose. Oxigênio a gente inala, respira, né? Sim. E glicose vem da onde? Dos alimentos. Então, o maior representante de fontes de glicose dos alimentos são os carboidratos. O que para a ciência está claro, Carol? Fato, indiscutível. Se você extrapolar a quantidade de glicose que está no teu sangue depois de uma refeição, que o teu corpo não é capaz de queimar ao longo do dia, né? Vamos pensar aí no sedentário, no inativo, toda essa glicose em excesso é transformada em tecido adiposo. Vai virando várias glicoses vão entrando no eixo, chamado eixo da pentose fosfato, e virando reserva de gordura. A gente começa a alimentar o nosso tecido adiposo por excesso de glicose. A combinação explosiva, glicose excessiva no meu sangue pós-refeição, em combinação com uma liberação excessiva de um hormônio chamado insulina. Essa combinação que é explosiva, insulina em excesso, glicose em excesso depois da refeição. Boa parte vai ser transformada em tecido adiposo. Se isso já é um fato, então vamos entender aonde estão nos carboidratos, quais as substâncias viram glicose. Então nós temos nos carboidratos os açúcares simples, que são os mono e os disacarídeos, nós vamos mostrar onde eles estão aqui. A frutose, por exemplo, é um disacarídeo, né? Quer dizer, quando eu ingiro uma grande quantidade também de frutose, eu também vou ter uma entrada de muita glicose no meu sangue. Parte da frutose vira glicose. Nós vamos mostrar o açúcar da fruta. O açúcar da fruta e alguns outros o açúcar vindo da cana, o açúcar tradicional. Então, nós temos os açúcares simples, os mono e disacarídeos, vamos mostrar onde eles estão aqui, e são eles que a gente não pode errar. E nos carboidratos, nós temos o amido. O amido, vamos mostrar onde eles estão, é uma fonte de carboidrato, é o glicogênio da planta. Nosso glicogênio no músculo, o glicogênio da planta, ela também estoca energia, chama-se amido. Entendi. São várias moléculas de glicose todas juntinhas. A grande diferença do amido para os disacarídeos, os monossacarídeos, é que eles são digeridos mais devagar. E vão entrando, porque é um carboidrato complexo, eles vão entrando na corrente circulatória um pouco mais lentamente. Se tiver a presença da fibra, então a gente tem que entender, eu tenho que ter em todas as refeições a fibra, vamos falar onde elas estão. Tenho que ter um carboidrato com o alimento que eu vou comer não pode ter uma quantidade grande de virar muita glicose no meu sangue, então a gente tem que falar da carga glicêmica. Carga glicêmica não pode ser alta, vamos falar também onde eles estão aqui. E tenho que ter uma quantidade contada, para quem quer perder peso, desse total de glicose que vai entrar no meu sangue. Eu vou fazer uma ação daqui a pouco, quem está em casa vai aprender a fazer uns cálculos bem legais. Você vai fazer todo o cálculo. Todo então, o cálculo. Eu vou te mostrar uma aqui. Pergunta agora, uma pergunta que nós vamos responder no final da pauta. Que eu acho que a grande dúvida, até para você que já aprendeu algumas trocas com o Dr. Roberto, né, com outras pautas aqui no programa. Ai, cara, eu já estou trocando uma batata por uma abóbora ou por uma berinjela, mas o quanto desses alimentos, mesmo sendo trocados, vou fazer uma conta individual. Eles vão emagrecer uma pessoa. Se feitos na quantidade correta. Para a pessoa com peso X, com nível de atividade física, nós vamos falar sobre isso. Cada um? Cada um. Doutor Roberto, vamos partir já para as nossas plaquinhas? Vamos mostrar então onde estão os carboidratos. Grupinhos, né? Tem os grupos dos alimentos que contêm carboidratos. Eu vou dizer de cada um deles quais tem mais fibras, qual tem amido e qual tem açúcar simples. Perfeito. Então vamos começar primeiro aqui, Grupo legumes e verduras. Bom, esse grupo aqui, Carol, ninguém precisa se preocupar em diminuir muito, né? Não, até porque, né? Pelo amor de Deus, legumes e verduras, carga glicêmica baixa. Fibra. Então, se tem fibra, o índice glicêmico da refeição onde ele vai estar vai ser menor. O carboidrato vai absorver mais devagar. Se tiver algum outro alimento que contém carboidratos. Então, legumes e verduras, tranquilo. Folhas verdes, tá aqui a berinjela, o pepino, a abobrinha, o tomate, o brócolis, a couve-flor, a beterraba, a cenoura. Beterraba também? Agora, todo mundo fala três da exceções aqui que precisa limitar. Matou a charada, Carol. Eu gosto de você, Carol. Eu não sabia, a gente não combina nada disso. Eu tô de olho. Eu falei, vamos lá, Tem 3 exceções aqui que nós vamos ter que contar o tamanho da porção se quiser comer. A beterraba, a cenoura e a abóbora.
Tá? Jura, abóbora também. Mas eu vou dizer a quantidade que poderia. Nós vamos fazer uma ação daqui a pouco, vocês vão saber se quer comer quanto. Tá? Os outros, berinjela, pepino, abobrinha, tomate, couve-flor, à vontade. folhas, seja feliz. Seja feliz. Ninguém vai... Vou cortar brócolis? Eu vou cortar alface? Não. Por isso que a farinha de berinjela é mais tranquila, né? E eu vou linkar as farinhas aqui, tá? Tá bom. Vamos lá. Depois, frutas. Frutose. Frutas, tem frutose. Tá? Frutose é um carboidrato simples, é um disacarídeo, tá? Se eu vou comer a fruta com a casca, mantenho a fibra, a velocidade é menor. Tá? Se eu faço um suco concentrado, eu pego muita frutose, ainda mais se eu passar na centrífuga, ou se eu comprar um suco industrializado pronto, com bastante fruta por ml, um suco de uva muito concentrado, um suco de laranja muito concentrado, aí cuidado. Eu falo que o suco da fruta é a mesma coisa do refinado do cereal. O arroz integral é uma coisa, o polido é outra. Né? A mandioca é uma coisa, a tapioca é outra. O trigo integral é uma coisa, a farinha branca é outra. E idem fruta. Então, assim, fruta está aqui. Dar opção para que possam comer com a casca. Não podendo comer com a casca, eu vou dar dica de como jogar uma fibrazinha também. Tá legal? Mas aqui tem carboidrato no grupo frutas. Temos carboidrato no grupo cereais. O cereal tem amido. Amido vai ser digerido e vai virar glicose. Então, ele não tem açúcar, ele tem amido. Mas o amido vira glicose no sangue. É glicose a via final da frutose, a via final do amido é glicose no sangue. Uns mais rápidos e digeridos de uma maneira extremamente rápida, como os açúcares simples, e os amidos mais devagar, se a gente mantiver a fibra. Então, grupo onde tem carboidratos, cereais, depois vou falar dos volumes. Temos aqui o arroz, óbvio que se for integral, tem a fibra. Aqui eu fiz o grupo dos refinados do lado, Carol, justamente para chamar a atenção. Esse grupo aqui veio desse. Só que esse aqui eu mantenho fibra. O arroz integral, ok, tem fibra. O arroz branco é um refinado. O que eu concentro mais aqui? O amido. E eu tiro a fibra. Então não é legal. Essa é a diferença. A diferença. Então se eu pegar aqui, que mais? Arroz, aveia. Aveia está aqui, é o grupo dos cereais. Aveia em flocos, aveia no farelo, tudo bem. Farinha de aveia, cuidado. Porque também virou mais amido, concentrou mais. Então, cuidado só com excesso, tá? Tem aqui a batata, tem a mandioca, tem o inhame, tem o trigo vira pão, vira massa, né? Isso tá tudo no grupo cereais. Tem aqui a batata doce, o milho. O milho, quando eu como com a fibra, é uma coisa. A farinha de milho é um refinado. Aqui eu trouxe um pozinho branco representando todos os farináceos. Então, a não ser que eu mantenha a fibra, porque tem a farinha integral, né? Eu mantive a fibra, mas a farinha branca, isso vale para todos os refinados. Isso vale para farinha de arroz, se não for integral. Isso vale para farinha de trigo. Isso vale... Eu trouxe aqui a tapioca, Carol. Por quê? A mandioca, tudo ok, beleza. Mas aqui a tapioca já é uma concentração maior do amido. Então, se tiver que comer, eu vou dizer o tamanho da porção. Calma. Não é liberado. Eu já tirei tapioca. Eu tirei glúten e vou comer o dia inteiro tapioca. Cuidado, né? Não é bem por aí. Mas desse aqui, grupo arroz, aveia, milho, mandioca, batata, inhame, batata doce, são os grupos dos cereais. E os refinados que eu falei que é para tomar cuidado. Olha, gente, que legal. Eu nunca tinha feito essa ligação. Não, né? E isso aí, quando ele refina, perde a fibra, ele vira aquilo e a digestão é mais rápida porque você expôs o amido. O amido, quando ele é coberto por uma fibra... Ele não é digerido tão rápido. Entendi. Então, por isso que os refinados são uma coisa, os integrais são outras, né? Quando eu como o integral, eu mantenho a fibra. Inclusive, quando a gente está falando de milho, de mandioca. Sim. Olha que interessante. Doutor Roberto, segura, eu já volto. Tá legal. Nós vamos falar já das leguminosas. Isso, e dos açúcares que é e um doces. Grupo tão incrível, porque... Fantástico. Acho que também tem, amigo. Tem, mas nós vamos falar que é bem pouquinho. É bem pouquinho? Bem pouquinho. Vamos colocar uma perguntinha na tela, que é da Célia. Ela é uma querida, escreve pra gente sempre. Por que é no período da tarde e à noite, Clélia, desculpa, que sentimos mais necessidade do carboidrato? Nós vamos para um rápido intervalo e a gente vai responder a perguntinha na volta. Vamos continuar com a nossa dinâmica. Vamos ali, só um minutinho. Vamos lá. Vem aqui. Não acabou, não? Do lado de cá tem a brincadeira do Dr. Roberto. Aqui é que o negócio vai ficar interessante. Aqui que o negócio pega. Aí eu vou dar prática, o pulo do gato. Dr. Roberto, isso aqui é um grupo extremamente importante quando a gente está falando de carboidrato. Sim.
As leguminosas são consideradas carboidratos? Uma parte delas. Leguminosas, gente, quem está em casa, é feijão, ervilha, grão de bico, soja, lentilha. Esse que a gente classifica como leguminosas. É uma boa fonte proteica, tem fibra. Se tem fibra, já tem índice glicêmico mais baixo, porque vai absorver mais devagar o amido que está lá dentro. Mas por ser fonte de amido, embora em quantidades pequenas, existe um pouco de carboidrato aqui. Então, quando eu escolho alguma das leguminosas, estou escolhendo um pouco de carboidrato por causa do amido e proteína e fibra. E esses são os que a gente deveria comer com quantidades corretas, tem carboidrato, tá? Mas esses a gente deveria priorizar mais. As farinhas funcionais, que a gente usa muito nos nossos pratos, por que a gente usa muito a farinha de grão de bico? Porque tem menos amido em relação a uma farinha de trigo. Embora ela tenha virado farinha, ela vem do grão mesmo. Ela vem e ela mantém a proteína e mantém a fibra. Ela não é retirada nada, né? Quando eu pego um arroz e retiro a casquinha do arroz, né? Que é a maneira mais prática de quem está em casa, eu tiro a fibra e fico com ele só polido, eu fico com ele só o amido concentrado. Entendi. Idem para o trigo, se for integral uma coisa, se tiver refinado e virar uma farinha de trigo branca, não. Outra. Tá? Outra, né? Então leguminosas também tem carboidrato, nós vamos falar as quantidades já adequadamente. Mas se eu tiver farinha de qualquer um desses... Desses aqui só farinha de grão de bico, desses aqui não tem farinha, né, de lentilha, farinha de ervilha não, farinha de feijão não. É legal. Legal. Ela não entra nesse Existe a farinha de soja também, que alguns usam, que pode ser utilizado também. Tá. E aí nós vamos fechar com esse último grupo. Que é o grupo açúcares e doces, Carol. E esse é o açúcar. Esse esquece, porque aqui não tem nada de nutrientes importantes para a sua saúde. Aqui, Carol, legumes e verduras, frutas, cereais, leguminosas, tem nutrientes. Aqui eu estou me nutrindo. Aqui que a mão do homem faz, pega, concentra os carboidratos simples e vão vender o açúcar, a balinha, as confeitarias, os refrigerantes, os sucos industrializados prontos, principalmente ricos em frutose. Os néctares. Os néctares, tome cuidado, porque esse é o grupo, eu prefiro que meu paciente coma uma fruta, de preferência com a casca, mas evite o suco industrializado. Tá? Faz o suco em casa, pega uma porção de um suco, é uma fruta batida, e que se mantenha a sua fibra, a pera, a maçã, né? E as que não podem, a gente vai dar dica já de onde a gente pode colocar uma fibra para ajudar. Então, esse grupo, ele não vai nem entrar... Você quer emagrecer? No que você vai passar para as pessoas. Né? Eu não vou quer dizer emagrecer? Que, né? Então, assim, doutor Roberto, sendo muito honesto agora. Muito honesto. Não pode comer. Eu estou pegando como exemplo um sedentário, nós já vamos falar, gordinho, com excesso de peso e quer emagrecer. Então vai ingerir açúcar, vai ingerir refrigerante, vai ingerir docinho? Não. Isso aí então vai ficar... Então não é assim, ai, meu médico é bonzinho, ele até libera uma balinha. Eu acho assim, mentindo. Uma vezinha por semana que você está com aquela vontade, que é aquele domingo que você quer comemorar, pega uma porçãozinha pequena e come para matar a vontade. Mas vou falar para quem quer se cuidar de verdade. Quem quer se cuidar de verdade, quer uma orientação de verdade. Então não libero para quem quer no dia a dia, sem ser radical, uma vezinha por semana, mate à vontade. E aí você vai dizer o que tem que fazer para queimar. E detalhe, Carol, quando você diminui açúcar simples e tem menos pico de insulina, com o tempo você fica menos faminto. É só dar tempo ao tempo que a sua fome começa a ficar controlada. É um ciclo vicioso. Quanto mais açúcar simples eu ingiro, mais disparo de insulina, mais fome eu tenho. É um efeito gatilho que não para. Então, quando eu diminuo sensivelmente no dia a dia, e ingerindo mais fibra, mais proteína e carboidrato correto, o teu próprio cérebro começa a ficar mais saciado. É questão de dar tempo ao tempo. Vamos para a nossa segunda mesa, porque agora nós vamos para a nossa, eu diria... Agora vamos dar um exemplo prático, nós vamos Carol. pro valendo, Tá? Porque o que eu quero fazer aqui agora, Carol? Um exemplo de um indivíduo, tá? Tá bom. Isso que eu vou falar agora, gente, não vale... O exemplo que eu vou dar aqui não vale para um diabético que usa insulina, senão ele vai ter risco de hipoglicemia. Não vale para quem está com peso normal e atleta. Tá? Não vale para quem tem problemas renais graves e não vale para quem tem problemas de fígado mais grave, tá? Porque são públicos que não podem fazer algo assim, do jeito que eu vou explicar, sem uma orientação específica, tá? Perfeito. Isso vale para quem está acima do peso, tá? Como é que a gente calcula se está acima do peso e quem está sedentário, tá? É esse o foco de como começar a emagrecer e como inserir atividade física para poder comer um pouco mais do carboidrato, se não abrir mão, tá? Vamos lá, Carol. Então, primeira coisa, pega uma pessoa em casa, tá aí sedentária e gordinho, tá? Vou pegar uma pessoa de mais ou menos 80 quilos, tá? Ele tá bem acima do peso. Bom, eu tô acima do peso ou não, tem um tal do MC, gente. MC é simples. Pega teu peso, divide pela altura ao quadrado. Se ficar acima de 25 já é sobrepeso, acima de 30 é obesidade. Então, MC acima de 25, sedentário, essa pauta vai te ajudar muito. Então, vamos lá. Vamos pegar uma pessoa de 80 quilos, Carol. Eu posso comer quanto de carboidrato por quilo de peso e não engordar?
né? É a pergunta que eu fiz quando começou a pauta. Exatamente. Então vamos E lá. agora? Pode variar de 20 para o sedentário até 50 para quem malha pra caramba por quilo de peso. Então eu estou pensando no sedentário, são 20 calorias por quilo de peso. Tem 80 quilos, vezes 20, 1.600 calorias. É o total que eu poderia comer, tá? Só que aqui a gente está falando de carboidrato, eu não vou preencher calorias ainda na próxima pauta proteína e na outra gordura. Nós estamos falando de quanto comer de carboidrato, tá? Então vamos lá, 1.600 calorias. Aí eu pensei no low carb para quem é sedentário um pouquinho mais, não gasta energia. Não gasta energia. É sedentário, então vamos lá. É 20% do total de calorias só em carboidrato, Carol. 20%. 20 é um low carb mesmo, Tá. 20% de 1.600 dá 320 calorias na forma Só de de carboidrato. Vamos transformar agora em volume. Cada 1 grama de carboidrato são 4 calorias. Divide 320 por 4, são 80 gramas de carboidrato que eu posso comer por dia. Neste exemplo. Gramas de carboidrato. Carboidrato. Então, assim, não quer dizer que este pão... Tem que pesar 20 gramas. Não. Não. Aqui eu fiz um cálculo, para cada porção que eu vou mostrar, tem 20 gramas de carboidrato. Tá. Não é o peso do alimento, Carol, tá? Por isso que é importante que Tem as uma pessoas orientação. tenham, inclusive já tem tabelas na internet, Sim, que quando sim, você abre tem o valor nutricional do alimento, Isso, né? para cada porção lá tem 20 gramas de carboidrato, tudo bem. Tá. É o que eu fiz, Carol, vou passar bem rápido, selecionei de todos os carboidratos, várias porções onde tem 20 gramas. Tá bom. Tá? Uma pera... Tudo aqui tem 20 gramas de carboidrato. Tudo calculado. Uma pera, média, uma colher de sopa de tapioca, 2 colheres de sopa de aveia, Que legal. farelo de aveia, Um um pão integral, uma maçã, um cacho pequeno de uva, 3 pedacinhos, 3 colheres de sopa de batata doce, uma banana média, 6 morangos, uma manga média, uma laranja, uma goiaba, um abacaxi fatia média, uma porçãozinha de mandioca, dá mais ou menos uma colher de sopa, meia espiga de milho, 2 colheres de sopa de arroz integral, uma colher de sopa de quinoa, que eu acabei não citando lá, uma concha média de lentilha, uma concha média de grão de bico, uma concha média de lentilha, aqui ervilha, perdão, uma concha média de feijão, um inhame pequenininho, uma beterraba, uma porção de abóbora, isso aqui tem mais ou menos umas 6 colheres de sopa e 2 cenouras médias, tá? Tem bastante opção aqui para formar teu dia em carboidrato. Então, se a todos os grupos estão pessoa aqui. só pode comer 80 gramas... Ela tem que dividir em 4 de 20. Tá? 4 de 20. Vamos brincar, Carol? Vamos. Com Café carboidrato? da manhã. O que eu quero? Eu não abro mão do pão. Pãozinho. Já pãozinho. foi um. É, pãozinho é tudo de bom. Eu quero uma fruta também. Calma, porque você tem 4. Você vai gastar, pensa até o fim do dia. Né? Então pega um pão. Mas eu não abro mão de uma fruta ao dia. Beleza. Aí a gente come ela no meio da manhã, um lanchinho. Pode ser. Ó. Aqui são só os carboidratos, não se esqueçam. Tem fase 2, proteínas, fase 3, gorduras. Depois a gente vai juntar tudo. Por isso que a gente tem que fazer uma por vez para entender o que eu escolho de carboidrato. Então aqui tem 20 gramas mais 20 gramas. Agora podemos escolher mais 2. Então, mais 2. Que horário você acha que pode ser legal? No almoço, né? Almoço. O que eu quero? Eu quero grão de bico. Beleza, uma concha média de grão de bico. Uma concha média. Na salada? Pode ser. Fica bom? Perfeito. Então tá. A saladinha tá liberada, lembra? A salada tá liberada. Né? Por favor, não é isso que a gente vai se preocupar. Tá, isso vão ter os outros elementos. Então tá. E tenho mais uma porção de 20 gramas. E aí a pessoa vai escolher ou no meio do dia... Ou no jantar. Ou no jantar. Quinoa. Quinoa, pode ser. Tá legal. Se você fosse essa pessoa de 80 quilos sedentária, estaria aí a sua escolha. Tá? Isso aqui é o limite, se ela não pratica. Quem está em casa pode brincar com outras opções. Depois dá uma olhada no vídeo com calma também no canal. Vamos fazer uma foto. Vou pedir Tá. para a Thaís fazer uma foto, colocar uma foto no nosso Instagram. Tudo aqui, como está no pratinho e no copo, tem 20 gramas de carboidrato. Você pode 4 nesse exemplo de uma pessoa de 80 quilos. Se for com menos quilos, talvez seja menos. Os 4 tá? estão aqui. Agora vamos lá, Carol, fiz uma colinha aqui, mas eu estou insatisfeito porque eu quero comer mais carboidrato. Então segura. Vamos lá. Vai fazer atividade física para comer mais carboidrato. Você vai ficar com vontade de comer, de repente, um arroz integral, junto aqui com o grão de bico, ou escolher o feijão junto com porque, ó, já não dá, você gasta. Quanto você colocar fazer o arroz... de atividade física para colocar mais porções? Carol, já entendi. Eu tenho que comer aquelas 4 porções, mas não aguentei. Quero comer, além de tudo isso, Vamos lá, mais vamos uma fechar, frutinha, que eu conheço um monte de gente que gosta de colocar a bananinha aqui de manhã, junto com o pão.
Aí continua comendo a banana tem maçã. triptofano que estimula a serotonina e dá mais saciedade. Aqui falou que fica com fome no final da tarde, por que não uma bananinha no meio da tarde? Então, tá? Esse horário das 6 da tarde, que era a pergunta da queda Clélia... de serotonina, queda de cortisol. Isso é fisiológico. Isso pode trazer uma fome excessiva, ou ela está comendo muito à noite, acorda sem fome, fica sem comer de dia e começa a ter mais fome no final da tarde, começo da noite. Tá. A inversão do ciclo fome, porque come muito à noite e acorda sem fome no café da manhã bobinho, né? Tá, aí já então, não dá. Clélia, respondendo. Café da manhã de rei, almoço de príncipe e jantar de mendigo. Como é que é? Café da manhã de rei, jantar de príncipe e... café da manhã de rei, almoço de príncipe e jantar de plebeu. Para comer menos. Isso. É óbvio, eu tô falando aqui, gente, sedentário, porque chegam muitas perguntas, nossa, mas eu faço atividade física. Se você está com peso normal, não tem que emagrecer, esquece o que eu estou falando. Falando para um gordinho, sedentário, que precisa perder peso até atingir teu peso, aí esses 20% de carboidrato atingir o seu peso, esquece, é outra conta. Depois não é muda, essa, depois tá? muda. Não é essa, isso não é para fazer a vida inteira depois que atingir o peso, não. Com peso legal e ativo, até 50% eu posso comer na forma de carboidrato. 40% pelo menos, tá? Então vamos lá, quero liberar mais alguma coisa dessas porções. Eu fiz uma continha hoje, aqui, para cada X de atividade física vai me liberar uma porção, 20 gramas. Ixi, vamos saber a lista então. Vamos lá. Caminhada um pouco mais acelerada, Carol. Não é aquela de shopping não, tá? 6 km por hora. 15 minutinhos, 20 gramas de carboidrato. Já tá liberado. Quero comer essa banana, vai caminhar 15 minutos no mínimo, tá? Pelo menos, hein? Se eu caminhar 30, 2 porções. Opa, jura? Já melhorou. Já melhorou. Então já vai pode fazer ser a banana física. Com, de repente, aveia. Exatamente. Corrida leve, 9 km por hora na esteira. Ou na rua, onde for. 10 minutos, Carol, uma porçãozinha de 20 gramas. Só 10 minutos? 20 minutos, 2 porções, 40 gramas. Isso para essa pessoa que está com 80 quilos, viu, Carol? Que também tem uma continha. Olha! Quem tem menos peso é um pouquinho menos, tá? E tem que fazer essa conta com um pouco mais de detalhe. Essa já pensando 80 Os 80 quilos. Bike, tá? Pedalar, 9 km por hora. 20 minutinhos, mais uma porçãozinha. Eu posso acrescentar. É aquela regrinha de fazer até 20 minutos de exercício pelo menos. no dia. Dança, 20 minutos, uma porção também. 20 minutinhos de dança. E natação, 20 minutos, uma porçãozinha. Quer comer mais carboidrato? Vai fazer atividade física. Não tem mágica, não. Posso comer mais carboidrato fazendo mais atividade física. Estou sedentária e nesse momento agora é a conta que eu fiz para quem está lá gordinha e paradinha. Que legal, doutor Roberto. Então vocês viram até com menos de 30 minutos por dia da atividade física, você colocou várias. Isso. É possível aumentar aí mais 20 gramas de carboidrato. Mais porções ao longo do dia. Sem engordar, pelo contrário, emagrecendo. E detalhe, se você fizer atividade física, você poupa sua massa muscular também. Olha que legal. Poupa a massa muscular também. Né? Quer dizer... não vai embora. Agora, se a pessoa fizer o dobro da atividade que você está falando e não consumir esses gramas a mais, ela ainda emagrece mais rápido? Emagrece, mas perde massa muscular. Perde massa, então não pode perder massa muscular. Isso que eu ensinei é para quem... esse mínimo de 20%, gente, é um low carb mesmo. Que o low carb eu já falei que varia de 10% até um alimento com um feijão, ele é low carb. Porque ele tem uma quantidade de amido baixa. Né? Agora, o low carb que eu estou falando no total de calorias, eu coloquei 20%, gente. Isso assim não pode ser feito a vida inteira para quem é ativo, por favor. O público que eu estou dizendo é gordinho, sedentário e que agora quer uma orientação de quanto comer de carboidrato. As outras pautas ainda vamos completar. Vamos falar de proteína, vamos falar de gordura. Juntando as três, eu acho difícil você em casa não ter uma orientação para chegar no peso que você quer. E atividade física, gente, por favor, é o mínimo. Show, açúcar, refrigerante, mais atividade física. E aqui eu escolhi vários carboidratos. Eu não vou comer fruta? Vai. Tá aí. Eu não vou comer cereal? Tá aí. Vai. Aí vou deixar de ser low carb? Só que não vai comer tudo num dia só. Você vai dividir, vai continuar sendo feliz. Exatamente. Nós vamos colocar essa mesa no nosso Insta, @VocêBonitaTV. E eu só posso agradecer, E eu também Roberto. vou publicar no meu Instagram. Põe sim. Isso, tudo tira uma isso foto. Aqui, pode deixar. Tem que seguir, hein? @doutorabreviado Roberto Navarro no Insta, @doutorabreviado Roberto Navarro.